Programa não recomendado para menores de 10 anos. Dragon Vic and R1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrópolis, a cidade dos clássicos. Um breve aviso do Todo-Poderoso Editor. Essa gravação foi dividida em 4 partes, que está dividida em 2 episódios de 2 partes cada. O episódio 143 e o episódio 144. Eles foram publicados nos meses de julho e agosto de 2023. Esperamos que vocês gostem. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Retrópolis, o seu podcast de retrocomputação na cidade dos clássicos. E nós estamos aqui, mais um episódio do 143 para o nosso ciclópico, gigante, quilométrico episódio falando de MSX, ou mais ou menos MSX. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Não, a gente assinou um TAC porque não vai mais fazer MSX nesse podcast. É a variante, é incursão. Sou um MSX da Terra 42. Aí vai ser o MRX, vai ser o MTX. Não, MTX a gente vai falar. O BMX. O BMX tem uma loja de usados que eu passo às vezes. Tá lá, MRX. Eu tirei uma foto, às vezes mandei pra alguém e falei assim, quase lá. Bem, eu sou o Ricardo Pinheiro e junto aqui nessa mesa, em 3 letras estampadas que a gente não pode falar, porque são parecidos, mas não são iguais. Quem tá presente na mesa, manifeste-se. Eu, Juan Carlos Castro. Eu, Giovanni Nunes. Eu, César Cardoso. E, pra variar, como é de praxe em nossos episódios anuais gargantos de MSX, nosso vilão especialmente convidado... Eu, Peter Punk. Amigo Punk. O especialista de arqueologia de MSX. Na verdade não tem que falar tão bom, tem que ter riff de guitarra, caramba. Bem melhor, combina mais. Então, conforme a gente já falou, esse é aquele nosso episódio anual falando do MSX, onde o episódio com a ajuda do Punk nós vamos cuspir na cara da sociedade careta, conservadora, que usa esse computador de 3 letras, que o Kazuhiro Nishi está fazendo questão de tentar destruir, o pouco sobrou, mas isso aí é assunto para outra história. A gente vai falar dos micros que são quase MSX. Então, isso que a gente falou, brinquei, falou do MRX, RMX e por aí vai. Um monte dessas coisas tem, né? Pois é, né? Tem verdadeiramente, tem SMX, tem SBX, é quase MSX, né? Tem o MRX, tem o MTX, tem um bocado, né? Não tinha uma loja que era XSW, que ele só pegou o logo de cabeça pra baixo? Era uma loja de computador mesmo, não era? Era uma soft house. Vendia coisa de MSX. Tinha XSW e teve uma XSW no Rio de Janeiro, que a loja é do Luiz, que é nosso ouvinte, então um abração pro Luiz. Tinha uma loja de informática ali no edifício Avenida Central, tava lá e era o logo da MSX de cabeça pra baixo. Aí ele brincava e dizia que era ponto de peregrinação, Fudeba. Vez por outro alguém parar pra tirar uma foto na porta. Mas infelizmente a loja fechou. Então a gente está cumprindo nossa promessa que a gente fez lá no episódio 132, porque agora a gente vai falar das máquinas que são mais ou menos parecidos com esse nosso amado Micrin. A gente vai falar de máquinas da Spectra Video, vamos falar de máquinas da Memtech, vamos falar de um monte de outras coisas aí. Então, vamos lá, né? Só para relembrar, a gente já falou de MSX, de MSX2, de 2 Plus, do Turbo R, daquelas máquinas que poderiam ser até o MSI se tivessem sido licenciadas, e agora é o nosso momento de glória de falar daquelas coisas que são meio parecidas, mas que não são MSI. E nem era o objetivo, inclusive. É aqueles meio barro, meio tijolo, né? Quase isso. Mas alguns deles estão tão perto, mas tão perto de ser MSX que dá pra fazer algumas brincadeirinhas muito interessantes. Vocês vão ver em algumas dessas máquinas. Algumas inclusive, se você não tomar cuidado, você acha que é MSX.
MSX. Aí que tá, por que o MSX teve tanta máquina semelhante? Que diferente do Commodore 64, Atari 800XL e várias outras máquinas bits, o MSX usava basicamente componente de prateleira. Quando a gente fala componente de prateleira, é componente que você encontra facilmente no mercado. Essas outras máquinas que eu citei usavam integrados próprios. Então, foram integrados que foram construídos especificamente para eles. Eu lembro do meu ensino médio, quando eu entrei, um colega que estava estudando eletrônica ter falado assim, não, eu vou montar o meu MSX. E isso já fazem muito tempo, mais tempo do que eu gostaria de me lembrar. Eu fiquei assim impressionado, cara, ele vai montar o MSX dele. Mas é porque eu que não sabia patavinas do assunto, hoje eu sei um pouquinho mais, mas era porque eu usava os componentes de prateleira. E aí, ele montou? Essa é a pergunta boa, né? Sei lá, o cara só cursou 1 ano comigo, ensino médio. É que esse negócio de montar o meu MSX é uma coisa que o pessoal continua fazendo a rodo ininterruptamente, ó. Temos o Bafa, temos o Ômega. Isso não é novidade. É bom lembrar que lá na Argentina, Jovens Porteños, lá na Argentina, eles montaram o SBX, né? Sim, que a gente citou no episódio 102, da Syncorp, PSBX. Nós falamos dele, outra máquina rara pra caramba, outra máquina difícil de conseguir, e outra máquina, Juan, que eu não vou dedicar minha vida pra tentar arrumar não, tá? Já vou avisando. Cara, olha, você tá traindo o movimento, velho. Concordo. Até porque você já fez o favor de conseguir aquele meio pirata dos italianos. O Frael, Cara, se abriu a porta com o Frael, vai ter que pegar um SBX e um Dragon. Isso, viu? O Punk concorda comigo, Ricardo. não, e olha que ele pode falar se eu vou trair o movimento ou não, né? Eu falei, quando ele é pai. Se abriu a porta, cara. O problema é conseguir um. O Dragon, há pouco tempo falaram no Twitter, parece que só tem 3 exemplares. Foram fabricados, acho que 50, e acho que pelo serial confirmado que tem, acho que são 2, tá? Então, daí fica mais complicado, né? É claro que eu brinquei com o cara que tem, eu falei com ele, quer vender não? Ele, não. Não vou perturbar o cara, não vou encher o saco dele. Perguntei só de brincadeira. O não você já tinha, né? E você foi pra humilhação. Aí eu parti pra humilhação, obviamente. Ricardo, você correu um grande risco, sabe disso, né? Qual? Ele podia ter dito sim. É isso aí. Por esse valor obsceno aqui. Pode acontecer. Me dá $5.000. E aí? É aquele momento que você fica feliz de ouvir um não, né? Você ia se sentir... eu sei como você ia se sentir. Que nem eu me explique no final de O que aconteceu com o Homem de Aço. Cara, eu perdi. Eu perdi, eu ganhei, eu não sei. Eu já passei por essa situação mais de uma vez, correndo atrás de micro, de olhar, perdi, eu falei, ufa, ainda bem que eu perdi. Pô, rapaz, eu entrei numas boas dessas aí, sabe? De dar graças a Deus que deu tudo errado. Então, a gente vai falar de computadores que tá lá Z80 ou um compatível. Vamos falar de alguns alienígenas, alguns que tenham não exatamente Z80. Vamos falar de máquinas que tenham o TMS 9128 ou alguma variação do TMS. E máquinas que tenham o AY38910 ou variações como o SN94624. Que é esse número aí. Aí tudo bem, ninguém tá lembrando qual é o número. Você tá errado. É o time do Mbappé. Ouvinte, se tiver um número errado, alguém manda um comentário aí, diz aí que eles depois. Então, máquina que tem alguma coisa parecida com esse trisal aí de Z80, TMS e o AY. Então a gente pode começando pelas pré-variantes, né? Podemos citar por alto. Primeirão, Do pai. O Pai, eterno e inefável. Quem começou esse relacionamento VDP-PSG foi o famoso TI-99-4A, que, ao contrário de outros protagonistas deste episódio, não tinha o processador Z80, tinha o TMS-9900, que era um processador de 16 bits, que era uma versão on-chip do mainframe da Texas, que era o TMS-990, se não me engano o nome dele. A gente tá ruim de juntar os dígitos hoje, hein? Cara, ouvinte, se quiser ouvir sobre o TMS, nós falamos sobre ele no episódio lá atrás, no episódio 45, ou seja, vai ter que voltar um pouquinho no passado, mas tá lá no nosso feed, você consegue ouvir. No episódio 45 nós falamos do TMS 9900 e do TI 99. Aqui nós vamos dar um resumo rápido. A máquina é recheada de processadores, obviamente, da Texas, TMS 9918 para o vídeo, o TMS 9919 para o som, que era o precursor dos vários PSGs, né? Sim. Ele virou o SN qualquer coisa, depois que a Texas... Ela mudou o nome, porque eu não sei também, fico de vergonha. E na Babes 256 bytes de RAM. Engraçadinho, você tá muito metido, hein, Robin? E a RAM de trabalho era a RAM de vídeo, nossa senhora. Foram 2 modelos que foram lançados no mercado, o TI 99-4 de outubro de 79, que custava $1.150, mais de $4.000 em valores atuais.
caixinha metálica, teclado chiclete, e o segundo modelo, de junho de 81, o TAM 994A, custando $525, metade do modelo anterior, cerca de 1.560 em valores atuais. A diferença é que tinha um teclado mecânico e o uso do TMS 9918A, que dava o suporte ao Mode 2, a coisas que MSXeiros chamam de Screen 2, e eu chamaria se eu fosse MSXeiro, mas eu não sou MSXeiro, e quem entende das mumunhas dos modos de tela é o Giovanni. É o modo gráfico, fim da história. Ficou confuso isso. O Screen 1 é modo gráfico também. Mas o 918 não tinha, o BDP não conseguia fazer, porque ele era bugado, ele não conseguia habilitar esse modo. Então só o 9918A passou a dar suporte a esse negócio. Tanto que você repara bem, o 9918 ele tem suporte a funcionar só com 2K de VRAM. Serve de nada, essa é outra história. O modelo A, com um processador de vídeo melhorzinho, com um teclado melhorzinho, também teve uma versão plástico bege, igual, mesma tecnologia, mesmo tudo, fabricação mais barata, já no final da vida, saiu bem mais barato, não lembramos do preço, e daquele precursor do 994 foram vendidas só 20 mil unidades. É um micro muito raro. Se você for catar ele nos leilões da vida, você vai demorar para encontrar, e quando encontrar, vai pagar os olhos da cara e o outro também. Porra! Que do 994A foram fabricados 2.800.000, até eventualmente ele ser descontinuado. Mas até hoje você continua achando que nem pão quente no eBay. Tá naqueles preços maravilhosos de 2013 e 2014, mas ainda tem muito. Você acha que com muita facilidade tem 994A nos leilões. A caixinha do meu, acho que tem uma etiqueta, se eu não estou enganado, de R$49,95 para ele. Isso foi na época da Guerra do Computador Doméstico. Sim, ele foi a principal vítima da Home Computer War. É que ela se desviou do bom caminho, né? Porque na realidade ela queria vender chip. A arquitetura do TI é meio que a arquitetura de referência. Olha, aqui tem meu processador de vídeo, aqui tem minha CPU, aqui tem meu processador de som. Dá pra fazer um computador legal com isso. Ela se distraiu e falou assim, poxa, acho que eu vou vender computador. E resolveu entrar no mercado justamente dominado pela pessoa que mais odiava a Texas Instruments na face da Terra, nosso Jack Tramiel. Ela tinha um plano razoável no começo, que é justamente mostrar os processadores dela, os chips dela, como componente de prateleira para outras pessoas fazerem computador. Olha só como a gente fecha o círculo aí. E temos um episódio sobre isso também. Só lembrando, hein, Juan, que eles perderam a guerra contra a Lord Jack Tramiel. Eles saíram do mercado do computador doméstico para nunca mais voltar. Eles amargaram um prejuízo da época de $330 milhões, incluindo o projeto estoque do TI 998. Só existem alguns que restaram aí. O resto deve estar em algum lixão, que nem os cartuchos do ZT. Eu tive a paixão de atualizar o prejuízo deles. Deu quase bilhão. Bilhão. Cara, isso foi prejuízo de um trimestre. Então. Desistiram do rolê. Não, fiz outra coisa. Não voltaram até hoje, não. Em dólares de 1983. Nós falamos disso no episódio 85, a Guerra do Computador Doméstico. Aliás, é um episódio muito legal de se ouvir, sabendo como as coisas funcionam, e entender por que a gente brinca, fala a respeito de Jack Tramiel. E ele lembra sempre que business is war, computer for the masses, not for the classes, e outras bravatas daquele velho polaco. Então, a TI foi que inaugurou esse relacionamento A3 dos integrados. A ideia de você ter 3 chips aí para dividir no processo de todo o trabalho. A gente vai continuar falando disso, seguindo ao longo do episódio, mencionando isso mais para frente. Simone, solta o quadro aí. Se, a respeito deste episódio, você quiser enviar um comentário, um elogio, uma crítica construtiva ou uma correção, porque afinal a gente erra também, seja ela no nosso site ou no canal do YouTube, ou ainda você quiser nos enviar um e-mail, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, nosso perfil é o @Retrópolis, nos comentários desse episódio, desse post, vocês estão vendo agora, do retropolis.net.br ou no Retrópolis com acento no o.com, nos comentários do nosso canal do YouTube, no Retrópolis, no nosso e-mail, o contato@retropolis.net.br e vários outros locais. Nunca se esqueça do que nós sempre dizemos. O seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audição. Ok, mas também não era nem para vocês começarem a falar. A intenção da Texas, do processador 9900, ser um componente de prateleira para ser usado em várias arquiteturas, basicamente ele só teve uma arquitetura popular que usou esse conjunto de componentes, que foi o Tommy Tutor ou Tommy Pilta. Na verdade, o Pilta é o original e o Tutor é o filho da Pilta, vocês já sabem, né? Outro computador que rende uma 5ª série forte, né? Outro. Fabricado no Japão em agosto de 1982 pela Matsushita, que foi uma encomenda para fabricante de brinquedos Tommy, que ainda existe, se chama Takara Tomy. Tá? Não vou mais ficar procurando. Mentira!
Quinta série continua, né? E a quinta série continua. Não, nome japonês é ótimo pra quinta série. Nossa. Que eu diga aquele músico de chiptunes que o Marcos Garrett convidou anos atrás. Não vamos mencionar, não vamos mencionar. É o quê? Segue o barco. Tommy Tutor, micro de 59.800 ienes, que foi lançado nos Estados Unidos e no Reino Unido com os nomes de Tutor e Grandstand Tutor, respectivamente, com especificações quase as mesmas do que o i99-4, exceto por um gabinetezinho bonitinho, azul e branco, teclado chiclete e 16K de RAM. 16K de RAM verdadeira, além dos 16K da memória de vídeo. Pelo menos isso ele tinha de vantagem sobre os Texas. Só lembrar uma coisa, ele foi lançado em agosto de 1982. Ele foi antes do MSX, que, como todos sabem, o lançamento foi em junho de 1983. Há uma certa controvérsia da data, tem gente que está questionando, tem gente que diz que não, só vale quando saiu o primeiro, vai sair em outubro, mas até onde eu sei, 27 de junho de 1983 foi oficialmente o lançamento do MSX. E ainda antes do MSX ser lançado, eles lançaram uma versão Junior do Pilta, a Tommy, uma versão console, e em 1984 o Pilta MK2 com um teclado mecânico, custando 29.800 ienes e 19.800 ienes respectivamente, tudo vendido apenas no Japão, mais um membro daquele ecossistema gigantesco de computadores que só existiam no Japão. E seguindo a lógica da caixinha branca e azul, parecendo um Tupperware. Isso, e um teclado mecânico com teclas de um jeitão muito parecido ao Coco 2 da Tandy. Olha, eu sinto que Tandy a Tommy comprar, tá? Eu sinto ela comprar no mesmo fornecedor esse teclado. Uma curiosidade aí desse segundo aí com teclado mecânico, ele aparece numa revista europeia de MSX, não sei qual, agora por sendo um novo modelo de MSX estava sendo lançado. Idiotas! Não é só as nossas revistas que comiam uma bola boa, assim. Não é só nós que falavam as besteiras, né? É, então aparece lá, tá na foto, eu falei, nossa, nunca vi esse MSX. Eu olhei, porque não é. Ótimo. Isso acontece quando você não tem gente fluente em japonês na redação. Mas não tem nem o logotipo na coisa, pô. Eles voltaram esse produto para escolas infantis, eles esperavam vender 90 mil unidades no primeiro ano, usaram como computador para desenho, chegaram a vender 40 mil unidades até que chegou o Famicom da Nintendo e as vendas despencaram. Ao contrário de todo aquele monte de micros japoneses, eles até tentaram jogar ele no mercado britânico e estadunidense, né, com o nome Tutor, só que não dava para concorrer com os ZX Spectrums e Commodore 64 da vida. Convenhamos, né? O Famicom, quando entrou, foi um arrasa-quarteirão. Com isso, em maio de 84, ele chegou às 120 mil unidades, ou seja, estava aquém do que o plano original, e a produção foi encerrada em fevereiro de 1985. E aí a Tommy disse, eu vou só fazer brinquedo e larguei dessa vida, deu fora. Mas, curiosamente, uma tal de Konami, vocês devem ter ouvido falar, durante uma época, a pessoa lembrou com a empresa do Bacon. Que isso, rapaz? Isso é maconha, meu irmão. Pra quem não entendeu do Bacon, é o logotipo, tá, gente? Por favor. Lançou alguns jogos em série. Então lançou o Frogger, lançou o Puyan, que é um joguinho que eu vou te contar, um jogo esquisito. E o Scramble, ele é evolução que veio depois parar em 86 no Gradius. Então, assim, o avô do Gradius. Lançou pro Tommy Pilta. E agora chegamos ao plot principal. Isso, a grande inspiração, né? A grande inspiração. Um belo dia o Bill Gates fez uma ligação telefônica pro Japão, que deve ter sido algo mais ou menos assim. Aí, Nietzsche, beleza? Tem um pessoal lá em Hong Kong montando mais um computador de 8 bits, eles estão precisando de ajuda, eu tô ocupado aqui, então tem como tu ir dar uma força lá? Então o Nishi foi lá pra Hong Kong, deu ajuda com a galera. Eu acho que ele levou o Suzuki também, porque a tabela acha que nesse computador tem o nome do Suzuki no final. Sim, aliás, esse cara fez a conversão do MSX2. Do MSX2 1. Ele trabalhou no final do MSX2 1. Ele não precisa ter feito tudo na primeira viagem que foi pra lá, né? Não. E a Spectra Video lançou no início do PTT lá nos Estados Unidos, numa SES, acho que na SES de inverno ela lançou o modelo e a SES de verão lançou outro. Esse computador, o SV318 e depois o 328. E numa incrível coincidência, alguns poucos meses depois, lá no Japão, a ASCII lança, junto com a Microsoft, e um monte de fabricante de eletrônica de consumo, né, lançou esse tal de MSX, que inclusive é bem parecido com o computador do Chinas. Nossa, eu tô chocado. É mesmo? Não acredito. Meu Deus! Que assim, ao que indica, o próprio Nishi, quando ele foi ver o computador lá do Spectra Video, ele falou assim, poxa, isso aqui dava... Eu acho que o Nishi já tava na cabeça com as ideias megalomaníacas dele de dominação mundial. Ele falou assim, cara, isso aqui é um computador novo, com potencial de crescimento, eu acho que esse aqui pode ser meu plano de dominação mundial. Falou pro pessoal do Spectra Video que ia levar o computador rapidinho pra pegar um sol e nunca mais voltou. Pra falar a verdade, ele ofereceu pra eles. É um pouco pior. E você fez isso mesmo?
Fiz. Se mudasse aqui, mudasse ali, vamos lá fazer o negócio todo mundo junto. Os caras, não, você faz aí o seu todo mundo junto? Vou continuar com o meu plano aqui. Tá bom, né? Lembrar que a gente já falou em algum episódio que eu não lembro, a SpectraVideo é uma empresa originalmente americana, mas sediada em Hong Kong. É uma empresa americana de fundadores suíços que depois ela virou chinesa, na verdade, né? Ela tomou parceria acho que com a Bondwell e depois a Bondwell comprou ela inteira. Nossa, mãe. E eu achando que a Sherry, que faz chaves de teclado, já era complicado, porque a Sherry é uma empresa americana, hoje em dia cede tudo na Alemanha. Eu achando isso complicado. Acontece. Então, de falar um pouquinho do SpectraVideo do SV318 e do SV328. Basicamente são 4 modelos, 2 com aquele maldito teclado de chiclete e 16K de RAM, que são o 318 e o 318 MK2, mania de ficar botando MK alguma coisa. Parece NEC. E você tem outros 2 com um teclado mecânico e aí 64K de RAM, que é o 328 e 328 MK2. Você vê a história se repetir, lançarem um primeiro modelo com chiclete e depois um com teclado mecânico, já é o terceiro que acontece exatamente isso. Pois é. E o segundo para ter Mark II. Aliás, como diz o Juan, esse é o MSX0, né? Exato, eu gosto de chamar esse micro de MSX0, porque a arquitetura dele é quase igual ao do MSX. Z80 da Zilog, TMS 9128 da Texas Instruments pro vídeo, a Y38910 da General Instruments como PSG gerador de som e o 8255 da Intel para gerenciar o I/O. O que ele não tem, que o MSX tem, basicamente é a arquitetura de slots, algumas diferenças no BASIC e posições de memória para os dispositivos de I/O, que é diferente, né? Ele parece ter um sistema de paginação de memória no estilo do MSX, só que assim, no MSX é 16K e ele é 32K. É extenso, né? Flexível igual do MSX. Não é? Que mexe tudo de todo jeito. Eu acho que o objetivo do pouco bank switching que o SpectraVideo tem é só para poder usar o 64K de RAM. Algo tipo que nem no Terra Coco, né? De, joga a ROM pra fora e bota 64K de RAM. Até porque ele tinha sido planejado para rodar CPM. Os 2 primeiros modelos, o 318 e 328, os de teclado de chiclete, saíram em 1983, e os Mark II, que é o 318 Mark II e o 328 Mark II, foram lançados em 84. Só que no mesmo ano, a SpectraVideo, que já estava fazendo parte do consórcio MSX, soltou o SVI 728. É a mania de botar número em tudo, né, e gerar grande confusão. Que esse aí já é um MSX, coisa que nós não falaremos hoje, vamos dele. E você tem, por sinal, né? Eu tenho o SVI 738. Tá. E você sabe que isso aí foi uma confusão até pra eles mesmos na época, né? Eles lançaram o 318 e o 328, em alguns lugares eles lançaram como preparados para o MSX. Até um canto muito esquisito. Ai, meu Deus. Preparados para o MSX. O que significa isso? Significava assim, olha, o MSX não foi lançado ainda, mas quando for, esse aqui vai funcionar, sabe? Uma coisa meio... Ô pai, que no final foi preparado pra você depois vender esse cara e comprar o MSX. Provavelmente. É que você pega algumas revistas espanholas, principalmente ali, o pessoal xingando, né? Que comprou o negócio que era preparado pro MSX, nada do MSX funcionava. O slot de cartucho era diferente. Mas tava preparado, poxa. Preparado pra você vender a máquina. É por isso que as primeiras edições da MSX Magazine espanhola, o que você mais vê é anúncio de gente vendendo 328. A pessoa comprou, achando assim, não, vai ter um padrão no futuro, e arrasando, tô pegando o pré-padrão. Antes, exatamente, pegou o draft. Foi vendido assim, então deu o que falar. Nossa, mãe. Olha só que coisa legal. Essa promessa acabou sendo cumprida por um hacker espanhol, alguns anos depois, e o Noel Lopes contou essa história. A gente narrou no Repórter Retro, né, que fizeram um cartucho para compatibilizar o SVI 328, 318 com o MSX. Sim. Mesmo na época, Juan, tinha pelo menos 2 cartuchos diferentes que faziam isso. Esse é da época, quer dizer, bonito, né? Com aquele case de alumínio. Nossa, eu lembro. Os 2 eram horríveis, só que um você olha assim, você olha pra ele e parece que não cabe nada lá. Eu acho que um deles só tem a ROM e o outro você comentou comigo que é um tradutor, né? Não, ele só tem a ROM. O que o Noel Lopes ele pegou só tinha uma ROM, não tinha mais nada no cartucho. É quando ela entra, a máquina boota o básico do MSX e ele implementa alguns comandos. Então, o segundo vídeo dele, ele mostra os comandos em si, tipo um belode específico para carregar os programas do MSX que faz conversão e tem inclusive no manual dele, do cartucho, uns poucos e uns comandos que você pode digitar para alguns títulos de jogos. Tem jogo que roda de primeira, tipo acho que Gunfight, aí tem outros que você tem que botar um pouco em algum lugar que a coisa funciona. Tem que dar aquela marretadinha discreta ali, né? Um martelinho de ouro.
Sim. Ele faz é copiar o código da ROM para RAM e varrer o código procurando pelos ALTs ou pelos LDs naquelas portas FF alguma coisa, trocando para os endereços corretos, que aliás é uma gambiarra que não é a última vez que a gente vai ver esse tipo de gambiarra aqui. Aguardem. Você pode ter certeza disso. Então, eu acho que o outro cartucho desse cara aí, desse cara, porque eram dois concorrentes, era uma BIOS. Então ele ficava nos primeiros 32K e traduzia, e já vinha traduzido de fábrica. Então o programa que eu rodava usando a BIOS funcionava sempre. Então, é isso aí. Então, CCG. Ah, mas aí você não precisava traduzir ele no programa. Não. Ele tem um comando, tipo o Beload. O Beload ele já faz uma pré-tradução. Tipo, ele já aplica, porque ele já procura. Tem coisas que não dá pra alterar com a ROM. Tipo, a PPI tá na porta 37, no SVI tá na porta... Então, se você usar sempre a BIOS, você deveria fazer isso, que você ia fazer a chamada pra BIOS e a BIOS que muda essas coisas pra você. Eu acho que esse Beload faz é isso, ele mapeia algumas coisas da BIOS. Mas assim, tem os vídeos aí, os vídeos vão pro show notes, o pessoal vai poder se divertir. O Leo Lopes todo empolgado, porque ele fez o primeiro rádio dele, inclusive imprimiu um casezinho de cartucho de Atari pra colocar o cartuchinho dele. Vale lembrar que a Spectra Video lançou vários softwares para ele, cartucho e também fita cassete. Alguns desses foram convertidos para o MSX e também teve o sentido contrário. Softwares feitos para MSX e para o ColecoVision que foram convertidos para o SV 318 e 328. Teve esse percurso. E aí fica uma curiosidade, o MSX Write, que a ASCII lançou para MSX no Japão, na verdade ele é o Just Write, um editor de texto feito pela Mastael para os SV 318 e 328. E é igualzinho, sem tirar nem pôr. O computador todo igual, né? Dando só aquela pincelada lá para parecer diferente e segue daí pra frente. Pra quê? Mudar pra quê? E pra fechar, né? Fechar, nós tínhamos então aquele que ainda era o agente da rainha, né? O 007. Na época, então, o Roger Moore, ele foi o garoto propaganda, o agente propaganda dessa máquina. Agora, tem alguma imagem disso pra gente colocar no show notes? Tem, você pega aqui o link de cima do Spectra Video Software, do Sandal, lá você tem as propagandas. Ele de terno branco, aqui. Alegria do homem. Ele só não tá muito feliz, não sei por quê. Vou te avisar um negócio, hein? Nosso site e podcast são gratuitos, o que significa que você gasta nada para visitar o nosso site, assistir o que temos no nosso canal do YouTube, ouvir nossos episódios, nada. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. E nós não pretendemos poluir nosso site com anúncios, ainda mais em tempos onde bloqueadores de anúncios são fatos da vida da internet hoje em dia. Então, pedimos a vocês que colaborem conosco para o sustento dessa nossa iniciativa cosmopolita. Você pode pagar o IPTU, sim, o Imposto Predial e Territorial Urbano da cidade de São Tramiel de Retrópolis. Mas aqui o tributo é facultativo e o valor é baixo. Logo, pedimos uma contribuição no valor de um cafezinho ou de uma garrafa térmica cheia de café. Na página relacionada no nosso site, você pode encontrar maneiras de você contribuir. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá ou de pendrive, a sua escolha. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta. O frete é por nossa conta. Nós temos também QR Code para depósitos via Pix, temos a nossa chave Pix, além de botões para doação pelo PagBank, pelo PayPal, pelo Mercado Pago. Então, contribua pagando o IPTU como um legítimo residente de Retrópolis. Você também pode ir para o link de loja no menu superior do nosso site e adquirir no Mercado Livre ou no Shopee algum dos itens que vendemos: camisas, cordões, adesivos, os itens das nossas campanhas de financiamento coletivo, como os baralhos de amigos e videogames e o livro O MSX2 Revelado. Temos também links de afiliados que estão na lateral direita do site, abaixo das nossas redes sociais. Se você for comprar algo na AliExpress ou na Amazon, acesse o site a partir dos nossos links, que receberemos uma pequena comissão da sua compra. E, por último, se você quiser doar algum item de hardware, aceitamos de bom grado. Sempre temos interesse em incorporar o erário retropolitano, algum microclássico que precisa de carinho e amor para dar alegria a muita gente. Todas as doações, lucro obtido nas vendas, comissões de link de afiliados, tudo é revertido para a Secretaria de Fazenda de Retrópolis para a manutenção da estrutura da nossa cidade, e você estará nos ajudando a manter a Cidade dos Clássicos viva e ativa. Muito obrigado pelo seu apoio. Seu reconhecimento não tem preço. Todos os alunos criados a leite com pera, a ovo maltino, a pão com mortadela. E aí a gente começa a falar das variações, né? Começamos a ter uma mudançazinha aqui e ali, começamos a ter as nossas mudanças. Começamos a passear pelo multiverso. Exatamente. Ou pelo Aranhaverso. O Aranhaverso é mais legal. O Vivo Miles Morales. Melhor Homem-Aranha que tem. Fãs do Peter Parker aguentem essa. Moro,
E quem discordar tá errado. E quem pensar diferente aqui vai entrar na porrada. Ou não gostou? Mude meu pensamento. Enquanto isso, a Sword Computer Corporation, uma empresa fundada no ano de 1970 na cidade de Shiba, no Japão, por um cidadão chamado Takayoshi Shina, ou seja, o seu Shina. O seu Shina. E originalmente eles escreviam software para os PDP, vendidos pela Digital. O nome da empresa era uma contração de software, beleza, o SO, e hardware, o RD de hardware. Porque Sorra ia ficar meio bizarro, né? Talvez fique o Sorra uma coisa meio estranha. Até você jogou uma palavra, né? Na boa, ele não forçou a barra, né? Falando um termo bem carioquês, ele forçou a barra e um pedaço da Zona Oeste junto. Vou te contar. Ainda levou o Campinho nesse processo aí. Campinho, ninguém sabe o que é aquilo exatamente? Então... Passando para o ano de 1982, a empresa lançou o Sword M5, que é um computador 280, TMS 9918 para vídeo, e para o som ele já vem com SN76489 e 20 KB de RAM. Deve ser 20 KB? 16K de VRAM, 4 de RAM. A Spectrum Video fazia a mesma picaretagem, né? O micro de 64K dizendo que tinha 80K. Philips vende MSX assim. Normal, isso faz parte. Tem nenhum problema com isso, gente. Segue o jogo. Gente, é tudo RAM. Só não é mais picareta que a Matra, que incluía o tamanho da ROM nessa história também. Ali sim foi covardia. Nossa. É que é o endereçamento, pô. Aí realmente... Ué, o Alice 32. Alice 32 não tem 32K de RAM, tem 16. E 16K de ROM. Não é picaretagem, é la picaretagem. Perdão. Essa ganhou da Philips, né? Ganhou. A Philips só somava. A Philips só somava. Nessa máquina, o BASIC estava disponível num cartucho, não vinha gravado em ROM, e aí tinha diversas variações. Então tinha o BASIC I, que vai fazer aritmética de inteiros, o BASIC G, para você poder trabalhar com gráficos e sons, e o BASIC F, para fazer aritmética de ponto flutuante. Ou seja, se tivesse algum que usasse ponto flutuante e gráfico, não dava, né? É assembla. É o único caminho. Atari 400 Feelings piorado. Nossa. E aí ele lá tem o Family Automation Language for Community, o FALC. É um programa de planilha eletrônica que, vejam só, foi parar lá num tal de MSX, uma tal de Sony, portou ele, esse miserável. Eles que aparecem na ROM dos micros? Não, é uma planilha. Não, ele é um cartucho separado. Ela foi vendida no Brasil com o nome de Hot Calc, aliás, tá? Era Hot Calc. Essa planilha é muito curiosa, porque o padrão, nós temos o padrão de coluna e linha, né? Que com letra para indicar a coluna e o número para indicar a linha, que é o mais comum. Tinha o padrão da Multiplan da Microsoft, que eram dois números, né? A coluna e a linha. E esse é o contrário, é a linha depois a coluna. Tudo numérico. Meu Deus. Legal. Pra dar um nó na cabeça mesmo, né? Lembrar que o Sword M5 foi uma máquina que foi vendida em vários outros países, então foram encontrados exemplares: Austrália, Canadá, Singapura, Dinamarca, Espanha, Grécia, Hong Kong, Irlanda, Israel, Japão. Foi vendido pela Takara. Também pela Takara. Takara que eu e o Punk conhecemos. É a fabricante dos Transformers. Pois é. Malásia, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Reino Unido, Suécia, Coreia do Sul, por aí vai. Gente. Vendeu bem no leste europeu, né? Depois. Depois que faliu, desovaram tudo lá. Em Hong Kong, o nome dele era Sword M5 Creative Computer. Ou seja, era o computador criativo. Tanto quanto vago. O que seria um computador criativo? Na época, não consegue imaginar muito, né? No Reino Unido, ele foi o CGL M5, esconderam o Sword. Olha, esse é bem 007, hein? Não é M5, não, é só M5. Na Coreia do Sul, ele foi também feito pela Gold Star, aquela empresa que vocês conhecem hoje em dia como LG. Foi vendido pela Samsung e pela Koryo Systems. Eu acho que alguns desses caras aí, na realidade, assim, são... Que é E uma garrafa de rum. Ô Punk, acho que a LG ou a Samsung, eles copiaram o Sharp MZ. Acho que ele deu copiar o Sword M5. E uma garrafa de rum.
Era o Goldstar FC 150, curiosamente o MSX da Goldstar era o FC 200, então digamos assim, segue na sequência. O Samsung era o SPC 500, se eu me lembro bem, o MSX da Samsung era o SPC 800. É engraçado a gente pensar nessas companhias, principalmente essas coreanas, como é que elas pareciam um pouco com as companhias brasileiras aqui, né? O cara fala assim, não, esse aqui é um ZX81, esse aqui é um Apple II, esse aqui é um ZX Spectrum, aquele ali é o TRS Color, é tudo a mesma merda, velho. Coloca tudo na mesma coleção. É tudo computador, tudo tem teclado. Tudo computador, mas vai chamar todos, esse aqui chama CP, esse aqui é tudo TK, sabe? É tudo igual. O curioso, vocês derem uma olhadinha na cara do M5, que não tem referência ao nome M5 da Goldstar, vocês vão se assustar. E eu acho que esse case, que se a gente procurar em algum lugar, a gente vai achar algum outro computador que usou ele. Nossa, você é muito feio. Gente, eu tô vendo aqui que bicho feio. Pra começar, ele só usa 60% da área do gabinete. O teclado me lembra o teclado dos MSX da Philips, dos primeiros. Não, o teclado é igualzinho do Sword. Era essa coisa engraçadinha que não era um quadrado. Esse teclado desgraçado, né? Mas esse case aqui, eu acho que já vi outras máquinas que não esse sujeito com esse case. Se bobear, ou talvez se a gente pegar a foto do MSX da Goldstar, vai achar esse mesmo gabinete. Não, o MSX da Goldstar não. Eu tenho um. Tem um aqui embaixo. É diferente. É bem diferente. Inclusive é bem coloridinho, passagem. Nossa, esse teclado parece depressivo. Ele parece que se colheu a um cantinho do micro e não quer mais viver. Nossa. Aí a gente teve outras versões do M5, como o M5 Pro. Pro, ela usou de profissional. Para com essa sacanagem! Vai ser profissional esse treco. Tá bom. Pro, ele era branco. Ah, tá. Então por isso tudo que ele era Pro, né? Só porque ele mudou a cor. Isso. Tinha o M5 Turbo e o M5 Júnior. E aí a gente vai deixar pra você, caro ouvinte, pra você descobrir o que ele tem de diferente. Pelo menos o Pro, sim, o gabinete já aproveitou melhor o espaço. O teclado tá centralizado. Não, ele é igualzinho só de MC convencional, só que o MC convencional é preto, ele só é branco. Não, sim, mas se você olhar aquele só MC coreano... o coreano esquece, né? O coreano é piratão total. Se você olhar o coreano, você vai ver que é menos pior. Então, a diferença básica é a cor. E aí, caro ouvinte, procura lá sobre o Sword M5 Turbo, M5 Júnior, pra ver o que eles têm. Às vezes quando eu vejo o micro assim, Sword M5 Júnior, eu falei, virou videogame. Tiraram o teclado e virou videogame. Botaram 2 controles, agora é videogame. Pelo menos é o que eu penso. Pode ter acontecido. Vale a pena lembrar então que em 1983, a Sword percebeu que isso não estava dando chapéu pra ela, apesar dela ter vendido em vários países, desistiu do M5, deixou pra lá, e ao mesmo tempo algumas empresas como a Namco e a já citada Konami fizeram alguns jogos pra ele. Então houve isso, mas por último a gente pode mencionar dele é que tem um pessoal que vem lá da Tchequia, né? A gente não pode mais chamar de República Tcheca, tá? É Tchequia. Uns sujeitos lá da Tchequia que estão tentando fazer coisas de MSX rodar nele. Não, eles conseguem, tá? Uau! Gambiarra naquele mesmo espírito do Noel Lopes. Esse é o seguinte, o Sword M5 ele não pagina no começo da RAM. Se eu ler lá o texto que tem aí, na verdade eles são algumas placas de evolução. A primeira placa é para permitir botar a CPM, para permitir a 64, KRX, alguma coisa assim, que para permitir você conseguir usar 64K de RAM. Algo parecido com o que fizeram no CP500. Aí depois dessa aí você tem a adaptação disso aí para MSX. Tem uma outra placa também, evolução dessa primeira, assim, você até tem um cara que sobe nos primeiros 32K de RAM, uma BIOS remapeando todo mundo. Você tem uma outra que já vem com isso aí com uma ROM pra você chavear sozinho. Legal que isso aí tá emulado no MAME. Eu vi no final lá, eu olhei, o que tá fazendo o MAME lá no final? Eu falei, emulação. E algumas dessas tralhas aí não são de agora, tá? Algumas dessas coisas são, não é da época, mas não é de agora, recente. Então, no meio termo aí, sabe? Sei lá, uns anos 90 da vida. Nossa. Que era o computador que os caras tinham lá e, poxa, é o que a gente tem. Errado não tão, né? É o que tem à mão, né? Que tem à mão e com um jeito de conseguir acessar mais coisas. Agora eu vou acessar MSX, vou acessar... O pessoal da Tchequia atacava com Sword M5, a Alemanha Oriental atacava com Robotron, e vamos virando o que temos, né? A Bulgária com Pravete. Então vamos com o que tem, né? A Rússia com um monte de clone de Spectrum e toca o barco, né? Um monte mesmo, né? Um monte de monte. Aliás, falando em monte de monte, é que o link não tá escrito ainda. Mas também tem a emulação de Spectrum pro Sword M5. Meu Deus. Meu Deus. Olá, gente. Eu sou o Rafael Lima, sou o autor do Softstar e você tá ouvindo o podcast Retrópolis.